Mestre Sérgio Battarelli, uma honra novamente para o canal MMA Debate falar com você. Né, você que é uma figura única dentro da luta no mundo, né? Tem uma história muito rica, tanto como lutador, como mestre, como agente de lutadores, como promotor de evento, como árbitro, enfim. A sua história, em tudo que a gente pode colocar aí no âmbito da luta, você está envolvido e sempre com excelência. Né? Vou deixar até na descrição aqui dessa nossa entrevista o link daquela primeira entrevista que a gente fez. E para o pessoal curtir também lá, você conta toda a sua história. Nessa segunda parte, nessa segunda entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu fiz para você lá naquela primeira entrevista, que era sobre o Rising. Que eu perguntei se você acha que o Rising veio para ficar, se ele realmente seria um evento grandioso, assim como foi o Pride. E a impressão que a gente tem, né, já que o Rising tem mais ou menos 3 anos, que ele ainda não conseguiu fixar, né, ele como um grande evento, enfim. Qual a visão que você tem sobre isso? Que eu lembro que na época você falou assim, me dá um tempo para eu poder saber como é que vai ser o Rise mesmo. E com toda a sua experiência, o conhecimento que você tem do mercado japonês, você acha que o Rising realmente é um evento que vai crescer mais ainda ou realmente ele vai ser como o Dream, como os outros eventos que tiveram uma vida um pouco mais curta? O mundo é outro. O MMA é outro. Os fãs, apesar de ter muitos que ainda são hardcore das antigas, mas os fãs também são outros. 3 anos já era, na minha opinião, já era para ele ter decolado. Entendeu? Eu acho que não vai muito mais longe, não. Mesmo porque o formato, eles tentam refazer o Pride, mas é difícil você refazer. Você não consegue pegar de onde parou. Porque, como eu disse, o esporte ele vai evoluindo, né? A não ser que fosse coisas normais, como, por exemplo, o boxe. Ele evoluiu alguma coisa em regras, mas basicamente a mesma coisa. Ou o WWE, o Pro Wrestling, essas coisas. O MMA não, ele está em constante mudança. Não diria evolução, perdoe pela minha bocejada. Ele está em mudança. Então a gente não sabe para onde vai. Eu acredito que ser grande como era o Pride não vai, não. Hoje, na minha opinião, o maior evento da Ásia é o One. É um evento rico, que tem boas lutas, mas não assim no Ocidente não decolou. Você vê que engraçado, né? É um evento que tem dominado a Ásia, chegou agora no Japão. Ele demorou para chegar no Japão, mas chegou no Japão. E também não sei se vai. O emplacar que eu digo é virar um concorrente do UFC. Você vê o próprio Bellator, tá lutando, mas é difícil. Entendeu? A maneira que o Ultimate divulgou a marca deles, o dinheiro que eles têm. Então você não consegue pagar lutador melhor que eles. Quando você não consegue pagar lutadores melhor, você não tem os melhores lutadores. Esse é o grande problema. O dinheiro está com o UFC. Isso só vai mudar o dia que o MMA passar a fazer parte do Muhammad Ali Act, que controla o boxe nos Estados Unidos. Que isso acaba com o monopólio. O UFC é um monopólio. Queira ou não queira, ele é um monopólio. Então ele faz o que quer e o que não quer. Ele atua como promotor, como manager, apesar dos lutadores terem seus managers, mas o UFC atua. Porque tá aqui, ó, é isso. Quer, não quer, dá licença que tem outro que quer. Aí resta o quê? O lutador ir pro Bellator. Ou ir para esse outro, o One. Mas não vai receber. Recebe o quê? 10% do que paga. Estamos falando de top, né? 10% do que paga o UFC.
entendeu? Agora, o dia que cair esse monopólio, aí sim, o lutador negocia direto com cada promotor. Ele não é mais escravo, porque eu vejo a maioria dos lutadores como escravos do UFC. Então, por exemplo, se o cara não quer mais lutar no UFC, ele não consegue lutar mais em lugar nenhum. Porque o Ultimate faz uns contratos, pô, que não existe. Faz contrato por luta. Aí faz lá 5 lutas. Só que ele não coloca no contrato quanto tempo você tem para fazer as 5 lutas. Pode levar 10 anos, entendeu? Porra, para fazer uma luta a cada 2 anos. Não impede eles. Então, esse é o grande problema. Já no boxe, ou em outros, mas vamos falar do boxe, que é onde tem o dinheiro de gente grande, não tem isso. No boxe, um contrato dele tem no máximo 5 anos com extensão de renovação, né? Por mais 2, ou seja, no máximo 7. O Ultimate não faz isso. Ele faz por luta. Quando o lutador é muito bom, é por luta. Isso é uma porra. Impede qualquer lutador de ir para qualquer lugar e desenvolver a carreira dele e ganhar dinheiro. Entendeu? Essa é a minha opinião. Mestre, a gente sabe que um dos fatores principais do Brasil ter sido sempre um celeiro de grandes lutadores era o fato de ter eventos no Brasil, né? E principalmente você foi responsável por lançar aí, por exemplo, vamos colocar o Vanderlei Silva, outros grandes lutadores, até lutadores mundiais que despontaram fazendo sucesso aqui no Brasil, como o Marquer, como o Gary Goodrich, outros lutadores que fizeram lutas no seu evento também. E, enfim, você como um promotor de eventos, promotor de luta no Brasil, sabe que hoje em dia o mercado brasileiro está muito escasso, né? Os eventos aqui realmente pagam muito mal e também são muito poucos os eventos. Como é que é a sua visão sobre o mercado de MMA no Brasil atualmente? Qual a solução que você vê para isso? A solução é parar, é mostrar para a televisão. Pô, ninguém pode trabalhar de graça, entendeu? Ninguém pode se aceitar isso. E outra, caiu o nível técnico. Por que caiu o nível técnico do Brasil? O Brasil tinha um monte de campeão. Por que caiu o nível técnico? Porque não tem evento. E os eventos que tem, o nível técnico é baixo. Então, as pessoas olham e acham que o top do mundo está no Brasil. Não é mais isso. Então, você teria que ter uns eventos com estrangeiros, entendeu? Não só sul-americano, tem que trazer quem está ganhando. Pô, quem está ganhando americano, russo, dá um jeito, que é o que eu fazia. Porque aí você eleva o nível dos seus lutadores. Quando você eleva o nível, aí sim começa a ter chance de chegar a algum lugar. Então, o brasileiro já é bom, porque, pô, mesmo assim, tem brasileiro ainda se dando bem, mas você vê que já não tem mais lutador chegando a ser campeão do mundo. Chega perto e não vira. Por que não vira? Porque a base, faltou a base. É outra resposta que eu acho que muita gente vai me odiar, falando não é nada disso, o cara não entende. Mas é isso. Porque luta, é igual. A base de luta, seja boxe, kickboxing, muay thai, judô, karatê, base é a mesma. O que muda é a regra. Mas como se prepara é mais ou menos a mesma coisa. É igual fazer arroz. Arroz você faz de diversas formas, mas tem que cozinhar o arroz. Aí tem o arroz da China, do Japão, do Brasil, o da Itália e assim vai. Mas, porra, tudo é arroz, tudo cozinha. Desculpa eu dar uma comparação dessa, mas é isso, pô. Então não tem evento de qualidade. Quando você não tem evento de qualidade, você não tem competição de qualidade. Então você não consegue filtrar. Esse é o grande problema. Entendeu? Aí todo mundo quer. Aí o que acontece? Você tem um monte de promotor, vamos dizer um monte, mas você tem promotor que na verdade ele não é promotor. Ele é empresário ou manager, como querem dizer internacionalmente. Promotor é uma coisa, pô. Manager é outra coisa. O manager, ele arruma eventos para o seu lutador. O promotor promove. O promotor constrói a carreira do cara. Quem constrói a carreira do cara é o promotor.
Se ele não construir, o manager tem que ir junto e ajudando. Por exemplo, no caso do boxe, é o que eu faço lá fora. Aqui no Brasil eu sou promotor, lá fora eu sou manager. Eu não promovo nada, lá quem promove é a tua prova, que tem dinheiro pra caraca. Mas no mundo do boxe é diferente, é por isso que eu gosto mais e trabalho mais nisso, porque lá eu dou meus palpites, ó, vamos falar isso aqui não, isso aqui sim, então você constrói uma carreira. Ultimate não tá nem aí. Quando eu falo de Ultimate, é o seguinte: tem duas coisas no mundo. Você tem o MMA e você tem o UFC. São duas coisas separadas. É a mesma regra, mas são duas coisas diferentes. O dinheiro está no UFC, não está no resto. Você não vai ganhar dinheiro no resto. O UFC não te dá chance de construir nada. O UFC é o seguinte: você entrou lá, ele pega um cara novo e de cara ele pode chegar e dar na cabeça do Dana White lá e joga contra o campeão. Porra, o que é errado pra caramba, entendeu? Mas não falar outra coisa. É errado pra caramba. Porque você não amadureceu o teu lutador, você precisa amadurecer o lutador. E cada lutador tem um tempo de luta para amadurecer, nem todos são iguais. O cara tem que estar pronto psicologicamente. Você perguntar para qualquer um, ele vai falar, tô pronto. Você vai falar com o treinador, ele vai falar, ele tá pronto. Mas, porra, a maioria das vezes não está pronto. E aí vem uma derrota e essa derrota afeta psicologicamente o lutador e aí desanda. Porque o físico você treina, o psicológico é o mais difícil. E quando desanda o psicológico, pô, para voltar no trilho é difícil. E olha que eu tô minha vida inteira nesse negócio de luta, não é de hoje. Tô minha vida inteira em várias lutas, acompanhando vários tipos de lutadores e de todos os níveis, de iniciante a campeão do mundo. É isso que falta no Brasil. Entendeu? Falta o quê? Pô, a própria televisão fala, peraí, então tá ruim para todo mundo, mas peraí, eu dou a produção, vou dar a produção para você, tá bom? Então o dinheiro que você ia gastar na produção, produção para quem não entende é o seguinte, produção é luz, palco, aquela entrada, isso é produção. Geração e captação é câmera, você tem que contratar, que são duas produtoras diferentes, você tem que contratar uma para fazer a luz e a produção, que é por cadeira, luz, o palco, fica tudo bonitinho. E você tem geração e captação, que aí você vai contratar uma outra produtora que tem lá 4, 5, 6, 7 câmeras. E aí você tem, essa é a captação. E aí você tem a geração. Quem vai gerar isso? Você vai pagar o satélite? Quem está ao vivo, é gravado? Entendeu? Então, pô, se pelo menos eles falassem, ó, eu vou pagar isso, mas você vai ter que me trazer pelo menos 3 lutadores ou 4 lutadores gringos. Aí começa a melhorar, porque aí você melhora o nível. Aí você melhora o nível, fica um show mais bonito para televisão. Quando o show fica bonito para televisão, aparece no mundo, que era o que acontecia com o IVC. Por que a Rússia hoje é forte, é uma potência? Porque, pô, eles têm uns 3, 4 eventos lá e levam o lutador do mundo inteiro para lutar lá. Se é ruim ou se não é, se roubam ou se não roubam, já é outra história, mas levam. Aí fazem umas produções bonitas, aí o ginásio enche, porque é luta boa. Agora, pô, você coloca um monte de lutador novo, com um monte de lutador já passou do ponto, perdendo, entendeu? Não é, eu não estou desmerecendo ninguém, eu estou falando como promotor. Pô, perde o interesse, entendeu? A não ser que você vá numa cidade pequena, que não tem o que aconteça lá e o pessoal vai assistir. Mas, por exemplo, você faz um evento aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o Ultimate, que é o Ultimate, já é difícil de vender todos os ingressos. Porque São Paulo é um bicho diferente do Brasil. Você vai no Rio, Ultimate lota. Aqui, para lotar, é difícil. Chega lá, tem que dar ingresso. Tem muita coisa acontecendo. Então, pô, tem que analisar onde você vai fazer, como é que você vai fazer, como é que você vai embrulhar para presente. Tudo isso, entendeu? Fazer um evento não é simplesmente você vai lá, monta um ringue, monta um octógono, monta uma jaula, monta o que quer que seja, põe a luz e vai ser um sucesso. Não é assim, pô. Você tem que escolher o lugar onde você vai fazer, como você vai fazer, que credibilidade você vai dar. Se você fizer num lugar feio, um monte de patrocinador não vai se envolver no evento porque é feio. E as pessoas não pensam nisso. É difícil.
Para você, o cara aliar a marca dele. Por mais que você fala, ah, não, ele não, o negócio não é a violência, mas aliar a marca dele é uma coisa bonita. Quem que vai? Você vai vender um negócio, quem que vai frequentar isso aí? Porque a minha marca vai aparecer para quem está lá em volta. Então é muito mais, precisa muito mais do que simplesmente fazer, que foi a febre, que era novidade. Aí tudo que fazia, todo mundo queria ver. Perdeu aquele clima de novidade. O próprio Ultimate é um grande exemplo disso. Você vai assistir, a maioria das pessoas. E eu falei isso há anos atrás. Eu falei: Ultimate vai seguir o mesmo caminho do boxe. E não deu outra. As pessoas chegam para ver a luta que interessa. As lutas iniciantes já não enchem mais. Você vê vazio igual o boxe. Porque perdeu a graça. Agora a graça é ver luta boa. Entendeu? Por que perdeu a graça? Porque é muita luta toda hora. Entendeu? Não estou desfazendo. Eu vivo de luta, eu gosto, mas porra, eu sou um pouquinho. O problema é que todo mundo quer pensar como promotor e agradar o fã. Não. Você tem que conquistar o público em geral. Não é o fã. O fã vai, de qualquer jeito que você fizer, ele vai, ele compra, ele assiste no combate, ele sai olhando, assiste na internet. Mas não é esse fã que você quer atrair para o negócio. Esse já vem normal. Você quer atrair o novo. O público em geral, que consome futebol, basquete, cinema. É esse público que você tem que trazer. Então, se você não embrulhar o negócio para presente, fizer bonito, o cara fala, pô, vou no lugar, vou sentar, vou ter conforto, vou parar meu carro, ninguém vai arriscar, ninguém vai roubar meu carro, não vai quebrar. Eu tenho, se eu quiser comer, tenho comida, entendeu? Igual acontece em Vegas, por exemplo. Então, aqui, por que que eu sempre gostei de fazer meus eventos em hotel? Por causa disso. Porque aí você dá conforto pro público. O cara vai, ele para o carro, ele paga. O público não se preocupa. Quem vai no evento, ele não se preocupa se é caro ou não. Mas, pô, tem lugar para parar o carro, é seguro, é. É um monte de fator que precisa mudar o conceito, entendeu? Mas basicamente, é o respeito das televisões com os eventos. Agora, também o respeito do promotor do evento com a televisão e com o público. Se ele tem o dinheiro, faz bem feito, né? Bem feito que eu digo não é produzir, pô, põe luta boa, paga, gasta um pouco. Só que aí vem o problema que eu falei antes, você gasta em promover. Qual que é o interesse do promotor? Eu sei que eu estou me alongando. O interesse do promotor é promover, o nome diz, promotor, alguns lutadores. Aí ele gasta um dinheirão para promover, não consegue recuperar. E também quando ele lança o cara fora do Brasil, ele não consegue construir a carreira. É isso que dá desânimo, entendeu? Antigamente não era assim. O Japão era bom para isso, mas mudou. O Japão deixava você promover, o Japão te ajudava. Mas acabou. Aquela febre no Japão, infelizmente, acabou. E não quero entrar nos detalhes disso, que quem sabe um outro dia. Mas todo mundo que acompanha o mundo da luta tem um carinho imenso pelo IVC, né? Todo mundo lembra do seu evento que tinha regras únicas, né? A gente sabe que o UFC, por exemplo, é fichinha perto do que era o IVC, né? Em termos de realidade mesmo das lutas, enfim. O pessoal das antigas tem um carinho absurdo pelo IVC. E a gente, há alguns anos atrás, a gente teve uma nova edição, né? Que foi o IVC 15, The New Era. Mas eu gostaria de saber se a gente vai ter mais eventos do IVC. Conta um pouco para a gente sobre sobre esses seus planos em relação ao IVC, se a gente vai ter mais, enfim, ou se a gente não vai ter, o porquê. Bom, vamos lá. Ah, o que eu vou falar pode chatear muita gente, entendeu? Foi uma experiência o IVC 15, mas o que eu vou falar vai chatear muita gente. Mas a pura verdade é o MMA no Brasil tá morto. Tá morto. Você tirando o UFC tá morto. Os eventos pararam todos. Você não tem um apoio. A televisão quer, como alguns canais aí, o Combate, ou Band Esporte, ou
a Fox, o esporte interativo não, que o esporte interativo acabou. Mas não querem pagar, poxa. Entendeu? Não querem pagar e além de não pagar, ainda quer que o promotor pague captação de imagem, geração de imagem, e em muitos casos, quando é ao vivo, quer que pague até o satélite. Pô, isso é um absurdo, né? Eu sou contra isso. Eu acho que cada macaco no seu galho. O promotor promove, a televisão paga. Porque Ibope dá. Eu também não vou entrar no mérito. Muitos promotores tiveram a oportunidade de fazer alguma coisa e não fizeram. O que é que eu digo de fazer alguma coisa? Quando você tem patrocínio e tem certas coisas que você pega o dinheiro e investe no evento, mas a maioria não pensa assim. O brasileiro não pensa lá para frente, pensa no agora. Então, pô, eu tô ganhando 100, eu vou gastar 30 e vou pôr 70 no bolso. Quando eu fazia o IVC na época áurea, né? Que foi considerado o terceiro maior evento do mundo, eu gastava tudo. O que eu ganhava, eu investia no próprio evento. Por isso que foi o sucesso que foi. E eu pensei em um dia eu recuperaria. E acabei recuperando. Entendeu? Tenho alguns anos aí, sei lá quanto tempo faz, uns 3 anos que eu vendi toda a minha meus arquivos, não a marca, eu vendi os arquivos, os vídeos para a empresa para a Zufa, né, que é a dona do Ultimate, e vendi por um belíssimo de um dinheiro. Hoje não tenho mais direito nesses vídeos, por isso que você não acha mais esses vídeos no YouTube, não acha em lugar nenhum. Você só acha no Fight Pass. Porque eu sabia, falava, eu gasto agora, faço um negócio lá na frente e dá certo. E deu, demorou, mas deu. As pessoas não pensam assim, pensam no curto prazo. Eu sempre penso no longo prazo. Aí voltando à tua pergunta, eu acho difícil voltar, porque é o que eu digo, a televisão no Brasil, todas, cabo, aberta, seja o que for, pô, não pagam. Então isso é falta de respeito, eu me recuso. Na época do IVC, tiveram duas razões que me levaram a parar de promover. A primeira foi a televisão que ele parar de pagar, porque outros promotores, não vou citar nome, mas quem eu estou falando sabe muito bem de quem eu estou falando. Começaram a oferecer o evento de graça pro combate. Entendeu? Ah, não precisa me pagar. E aí o combate e as emissoras perceberam, pô, eu posso ter um conteúdo de graça sem pagar um tostão. E aí depois ainda falou, não, agora vocês têm que começar a pagar também a geração. Pô, isso é uma tremenda falta de respeito. Então, foi um tiro no pé. Eles mesmos se deram um tiro no pé e agora fica todo mundo reclamando e chorando. Pô, não tem isso, não tem. Vai ver lá atrás. É a cultura em si, né? Igual um cachorro, um bicho. Você treina, ele fica adestrado para aquilo. Acostumaram mal, ué. Para de fazer todo mundo, para. Eles vão ter que pagar, ou então não paga. Ou não faz também, ué. Simples assim. Só que fica todo mundo pensando, ah, eu vou fazer um evento, por aí eu faço um cartelzinho dos meus lutadores e coloco no Ultimate. Passou também essa fase, entendeu? Hoje, para você colocar um lutador no UFC, já não é mais tão fácil, pô, porque não tem mais bobo. Que lutou com quem, ganhou de quem. Então, o Brasil ficou inviável. Na Argentina, aqui do lado, a Argentina a televisão paga, pouco, mas paga. E ainda dá a produção. Aqui não. Então, eu nesse formato eu não faço, eu acho falta de respeito com os promotores, com os lutadores, falta de respeito com todo mundo, entendeu? Agora, tem gente que quer fazer, aí paga o lutador com ingresso, paga não sei o quê, não paga. Também não tem, o lutador quer lutar, coitado. Ele quer lutar para fazer o cartel dele e tentar lutar num evento grande, pagar. O único evento grande que tem também, desculpa eu falar isso, mas o único evento grande que tem que paga é o Ultimate. O Bellator paga para quem já foi grande. Então, quem foi grande, lutou no Ultimate e vem pro Bellator, vem ganhando, mas não chega perto do que ganhava no Ultimate, mas ainda faz um dinheiro. Agora, quem está começando, pô, não se iludam.
eu não vou falar de valores, que é antiético. Mas quem está no meio sabe, não se iluda, sabe do que eu estou dizendo. É dinheiro pequeno, então, pô, você gasta uma grana para fazer a carreira do seu lutador. Você investe um dinheiro para depois ficar com uma comissão de nada. De uma... Entendeu? Muita gente me pergunta isso e eu sou sincero em dizer, eu não vou mentir para quê? Eu passei da fase de quando eu era lutador, de lutar pela honra, por mim mesmo, de mostrar. Não, pô, hoje eu quero. Tenho 58 anos, eu vivo disso, eu preciso fazer dinheiro. Então eu não sou contra investir. Eu até invisto, acho investidor, mas se você não tem chance nenhuma, zero, de receber algum dinheiro, pô, investir o dinheiro em outra coisa. Não vale a pena. E chegou nessa situação. O Brasil chegou nesta situação. Então todo mundo acostumou aí em evento de graça, então não quer pagar. Aí a televisão não quer pagar, ou seja, ninguém quer pagar nada. E como é que faz? Não faz. Entendeu? Se não mudar essa cultura, vai cada vez ser pior. Vai piorar, infelizmente. Mestre, qual dos lutadores aí do MMA nacional você enxerga como tendo potencial para ser campeão do UFC? Muita gente coloca aí o nome do Borrachinha como uma revelação, enfim. Quais lutadores você acha que tem condição de, em breve, conquistar o cinturão do UFC? A maioria dos que estão lutando no UFC sem perder, porque tem uns que entram, sai perdendo e tal. Então eu não vou citar nome, que eu não quero ser desonesto com ninguém, entendeu? Para mim, todos têm condições, dos que estão ganhando, dos que têm a carreira ainda brilhante. Que se perdeu, perdeu uma. É que quando perde, é difícil. Não é que perdeu o valor, mas a cabeça vai embora, entendeu? E não só do lutador, a do adversário também. Quando o lutador é imbatível, o pessoal tem medo dele. Quando o cara perde uma, o medo acaba. Que aí todo mundo fala, porra, ele não é o super-homem que a gente pensava. Então tem todo um lado psicológico, entendeu? A única coisa que eu acho errado em muito lutador brasileiro é que está entrando no jogo dos americanos. O americano já é cultural de falar dos outros. E pá, pá, pá. Só que o cara fala um monte, mas ele vai lá e treina diferente. O brasileiro tem um monte entrando na pilha, falando e acreditando no que está falando. E não pode ser assim. O lutador tem que ter noção, ele tem que saber que o lutador é um personagem e o ser humano é outra coisa. Então, quando ele liga a câmera lá, se ele falar um monte de merda, tudo bem, mas ele não é aquilo. O problema é que tem muito lutador que está deixando o lutador tomar conta do homem. E é isso que acaba, quando afunila lá em cima, tá pegando um pouco nisso, na minha opinião, entendeu? O lutador brasileiro ele tem que ser aquele que vai para surpreender todo mundo. Então, pô, fala nada, chega lá quietinho, vai lá, mete a mão e pronto. Porque aí você não tem o peso nas costas. Quando você sai falando muito, você tem o peso de chegar lá e fazer. Entendeu? Você criou expectativa. Eu sou do seguinte princípio: não crie expectativa. Fica quieto, porque aí ninguém espera nada. Aí qualquer coisinha que você fizer foi maravilhoso. Agora, quando você fala um monte, pô, as pessoas ficam esperando um monte. Aí você faz uma luta maravilhosa, as pessoas vão falar mal. E tem um outro detalhe que é o cultural do Brasil. O Brasil não gosta de vice-campeão, o Brasil gosta de campeão. Em qualquer coisa. O segundo lugar não serve. E não é legal isso. Pô, então tem muita gente também que está indo embora por isso. Eu acho que todos têm condições. Esse borrachinho é um craque, pô. Mas vamos ver como é que ele se supera, entendeu? A gente tem que ir vendo luta a luta, como é que vai superando, como é que ele vai evoluindo psicologicamente, porque é difícil, é muito difícil isso. O cara que eu admiro psicologicamente, o poder psicológico dele é o Anderson, pô. O Anderson não se deixou abater nenhuma vez, nem nas derrotas. Ele acabou voltando forte.
entendeu? Então isso é bom, pô. A fase que ele passou da perna, só essa superação aí é sensacional. Por isso que eu digo que ele é um fora de série, ele é um gênio. Não dá para comparar ele com o resto. Não dá mesmo, infelizmente. Ele está acima, ele está num patamar acima. Mas é aquilo também, tudo dentro do seu peso. Quando o cara começa a querer superar e passar, aí já teve outros no boxe que já não deu certo. Tem um monte de exemplo. É isso. Todos, para mim, têm chance. Depende. O principal para o brasileiro é o psicológico. Se ele tiver bem psicológico, mas não é bem para a luta. Ele, como pessoa, como ser humano, ele tem que ter noção dos seus, das suas qualidades e dos seus defeitos. Até onde ele pode ir, até onde ele pode não ir. Quando chegar num certo ponto, ele tem que aprender a desviar e não ir dar com a cara na parede. Desvia do obstáculo, entendeu? E isso é um trabalho que deve ser feito junto com a equipe. O treinador é que tem que fazer isso e isso não pode se transparecer para os outros. Mas ele tem que ter noção. Falou, se chegar nesse ponto aqui, você é ruim, aqui você não pode ir, então você vai para cá. Nós vamos evitar isso. E o brasileiro tem a mania de ser super-herói e falar, não, eu sou fodão. Pô, tem hora que você tem que dar um passo para trás e um pro lado e meter um contragolpe. Então, isso é uma parábola. Se você for um grande striker, né? Campeão de full contact, campeão de vários eventos ligados à trocação, hoje em dia, qual lutador de MMA você reputa como sendo um craque na parte em pé, na trocação? Muitos sempre falaram do Anderson, do McGregor também. Enfim, analisa um pouco, com toda a sua expertise na parte em pé, aqueles lutadores atuais que têm uma qualidade na parte de strike. Aqueles lutadores que você, se puder citar aí alguns 3, 4 nomes de lutadores que na parte em pé enchem os seus olhos. Vamos lá, de striker. Ah, é difícil você comparar, né? O MMA é um esporte, virou um esporte, que é o que eu falei há muito tempo atrás também. Falei, vai virar uma modalidade. Hoje o MMA é uma modalidade. Assim como aconteceu com o kickboxing quando surgiu, era uma regra, virou uma modalidade. Hoje o MMA é uma modalidade. Então, o lutador, striker, voltado para MMA é uma coisa, entendeu? Você não pode comparar um lutador bom, eu não vou citar nome, de MMA bom, de pé de boxe, e falar, pô, o cara é um tremendo boxeador. Porque se for lutar só boxe, não vai dar certo. Como você pegar um boxeador e jogar lá na jaula, não vai dar, pô, vai ser finalizado rapidinho. Mas tem os lutadores que eu gosto. O McGregor é um, pô, falador pra cacete, mas ele tem uma noção de distância fantástica. O Zé Aldo é outro, que é um cara que vem do jiu-jitsu, né, que o background dele é jiu-jitsu, mas como ele é apaixonado por kickboxing, ele mesmo me falou isso, por isso que ele até tem o evento dele lá, o Scalzo, se eu não me engano. E ele treina, pô, ele tem um chute na perna devastador. Os chutes dele são muito potentes e agora a mão dele tá afiadíssima. Ele treinou e ainda quando ele pode, ele vai lá para Califórnia, treina com o mesmo treinador do esquiva, o Robert Garcia. Ele é um cara que dá gosto de ver lutar de pé. E um outro lutador, que na minha opinião também é muito. Você está falando da atualidade, que é muito bom. Tá meio parado. Mas é o John Jones. O próprio Glover Teixeira tem, pô, uma atitude em pé que eu gosto de ver lutar. Quem evoluiu muito em chute, que chuta muito bem de pé, é o Cigano. Entendeu? Me surpreende. Mas é isso, tem um monte de lutador bom. Tem aquele Barbosa do Brasil, que eu gosto de ver. Tem um chute giratório maravilhoso. Eu adoro lutador que sabe chutar bem. Entendeu? Até mais do que boxear. Eu acho muito bonito de ver. Mas é o que eu disse, é outro esporte. Aproveitando a sua expertise no mundo da luta, vai ter agora aí um grande evento, né? Aquele evento clássico, grappler contra striker, que vai ser a luta do Khabib Nurmagomedov contra o Conor McGregor. Nessa luta que muita gente acha que até que vai bater aí o recorde de vendas de pay-per-view do UFC. Qual a sua visão sobre essa luta? Quem que você acha que vai sair o vencedor? Ah, difícil você falar quem vai sair o vencedor, né?
Agora, os dois são psicologicamente muito fortes. O McGregor tem o lado psicológico dele é fantástico. A autoconfiança dele ajuda, entendeu? Mas ele vem, queira ou não queira, de uma derrota, na minha opinião, foi humilhante contra o Mayweather. Muita gente pode achar que não. Foi humilhante, pô. Morreu de cansado, foi nocauteado de pé, porque se o árbitro não para, ele ia, porra, ia ficar babando no chão. Queira ou não queira, isso afeta o psicológico. Fortalece, por exemplo, o Khabib, que olhou e falou: eu já sei como é que eu posso bater nesse cara. Tem o lado do ataque ao ônibus, que deixou o outro bravo, entendeu? O Khabib vem num crescente. O McGregor vem de uma derrota. Então eu acho 60% Khabib, 40% Conor, mas vai ser um lutão. Messi, você está conseguindo, né, com o Box for You, reacender aí a chama dos brasileiros pelo boxe. Vide aí os seus agenciados, Esquiva Falcão, Robson Conceição, né, que cada dia tem conseguido construir uma carreira mais vitoriosa e sólida fora do país. Você acha que o brasileiro ele acompanha os esportes só, geralmente quando alguém é campeão, né? Se a gente for ver na época do Popó ou no tênis, o Guga, enfim. Você acha que quando eles forem campeões do mundo, isso acontecendo, aí sim vai ser o boom do boxe novamente aqui no Brasil? Com certeza. Aconteceu isso na época do Maguila. O Maguila não foi campeão do mundo, mas chegou perto. E quando ele estava ganhando, aí depois veio o Popó. E infelizmente o brasileiro é assim mesmo. A arte marcial MMA, o UFC cresceu muito no Brasil porque tinha um monte de campeão, entendeu? E já não tem mais o mesmo interesse, porque já tem mais tantos campeões. Infelizmente é cultural isso. E eu não tenho dúvida que o Esquiva agora está na boca, ele está a uma luta de disputar o título do mundo e vai ser campeão do mundo. Tenho certeza disso, pode até dar uma zebra, tenho certeza disso, e o Robson também. E quando o Esquiva, que é provavelmente será o primeiro a ser campeão do mundo, ou o próprio irmão dele, o Yamaguchi, que também está meio na. Não sou eu que cuido da carreira dele, mas está na boca aí, está classificado no ranking mundial. Então, quando um deles for campeão, o boxe volta a ser muito popular. O povo gosta de boxe, pô. O Ibope quando eu faço o Boxing for You na televisão é alto. O boxe dá mais Ibope do que MMA. E a prova disso também é nos Estados Unidos. Então, por que eu digo isso? Porque o boxe eu digo que é a amálgama das lutas de combate profissional. Você pega um kickboxer ou um lutador de Muay Thai, se ele não tiver um boxe bom, ele não vai ser campeão. Você pega um lutador de MMA, se ele não tiver um boxe bom, ele também não vai ser campeão. Tem que ter boxe bom. Então o boxe é a única modalidade que junta todas. Então quem gosta de MMA gosta de boxe. Nem todo mundo que gosta de boxe gosta de MMA. Mas você traz o público do MMA para ver boxe. Entendeu? Então eu não tenho dúvida que no Brasil vai ser um sucesso de novo. Não vai destruir uma. É o que eu sempre disse, né? Todo mundo, o MMA matou o boxe. Tá? Não, o MMA é o MMA e vai continuar sendo. Cresceu, conquistou o seu lugar no sol e vai continuar tendo. Assim como o WWE lá, o Pro Wrestling, né? A luta marmelada, que a gente no Brasil chama de marmelada, que é o entretenimento. Pô, continua como sempre continuou fazendo sucesso. No México faz sucesso, no Japão faz sucesso, dá dinheiro pra caramba nos Estados Unidos. Você pega alguns pay-per-view, vende mais do que boxe, vende mais do que UFC, entendeu? Tem algumas lutas de pro wrestling classificada entre, acho que os 15 pay-per-view mais vendidos da história. Então essa é isso. O Ultimate, o UFC tem, o MMA tem o lugar dele, o boxe tem o lugar dele e o outro tem o lugar. Ninguém toma o lugar de ninguém, entendeu? Isso é conversa fiada. Falando em Box for You, que é um grande sucesso, né? Novamente, tudo que você se envolve, coloca a mão, realmente sucesso é praticamente garantido. Conte um pouco pra gente dos seus planos e os próximos eventos
para o Boxing for You até o final do ano e também já o seu planejamento para o ano de 2019? O Boxing for You tem uma parada, porque agora tô focado na carreira do Robson e do Esquiva, principalmente o Esquiva que tá na boca, entendeu? O Robson também tá indo rápido. Então, para fazer mal feito, é melhor não fazer. Então, para esse ano ainda não sei, não. Eu tô esperando definir o título mundial do Esquiva. Aí depois que o Esquiva lutar esse título e se Deus quiser vai conquistar, aí a gente vai retomar o Boxing for You. Porque não adianta fazer um e parar. Então eu quero começar e aí programar o evento do ano inteiro, fazer igual nos Estados Unidos, fazer uma programação e tal. E vai investir, é investimento, não pensa que não vai, é caro. Os eventos do Boxing for You nunca deu lucro. Eu tenho alguns sócios e só puseram dinheiro, ninguém pegou dinheiro de volta ainda. É um investimento, entendeu? Com paciência. É o que eu disse atrás aí. Paciência, igual a MMA, tem que ter paciência. Esse jogo de paciência eu tenho. Muita gente não tem. Mas também tem hora que é igual a luta. Tem hora que você tem que parar, sentar no corner, pensar, traçar estratégia e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Às vezes não dá. E aí eu achei que tinha que dar uma parada para concentrar no Esquiva e no Robson. Que, por exemplo, o Robson luta a cada 2 meses. O Esquiva luta a cada 3 meses. Então eu estou viajando o tempo todo. Eu fico mais tempo viajando do que no Brasil. Mestre, aproveitando a sua expertise na parte em pé, né? Você que é mestre em várias artes marciais da trocação, conta um pouco pra gente, né? Você que acompanha também o boxe mundial, tirando os lutadores que você agencia, enfim, lutadores que você vê ao vivo, quais os lutadores aí atualmente têm mais impressionado você? Vou colocar aí alguns nomes, o Golovkin, o Lomachenko, o Canelo Álvares, enfim. Isso citando alguns nomes, mas não sei se seriam seus nomes. Esses são lutadores que eu particularmente gosto bastante. Na sua visão, com todo o seu conhecimento de boxe, das técnicas, enfim, cite alguns 3, 4 lutadores aí que hoje em dia, de qualquer peso, que impressionam você. Mike Garcia, Lomachenko, o Triple G, né, o Golovkin, o Canelo, mas nem tanto. Não sei porque o Canelo me decepcionou um pouco na luta dele contra o Golovkin. Mas esses 4 são fera, mas tem os outros. O próprio Pacquiao ainda me impressiona. Os caras acham que ele tinha acabado a carreira dele, deu a volta por cima. Eu sou fãzão dele, eu gosto do estilo. Entendeu? Agora tá todo mundo, o contrato dele com a Top Rank acabou. Aí a Top Rank achou que ele tinha morrido e agora todo mundo quer ele. Tem 5, 6 promotores atrás dele de novo pra pôr o cara pra lutar. O próprio Crawford é outra fera, entendeu? Tem um monte, o boxe tem um monte. O boxe tem tanto por causa desse jeito de você construir o lutador. Então você constrói ele, você vai amadurecendo ele com o tempo, e aí quando ele chega no topo, ele está pronto para fazer grandes desafios e todo mundo ganhar dinheiro. Essa é a beleza do boxe. É diferente do MMA, que já vai matando todo mundo de cara. E não adianta falar que não, que faz isso mesmo. Infelizmente. Mestre, eu escutei uma entrevista sua há alguns anos em que você dizia que hoje em dia falta aquele respeito do lutador ao mestre, né? O mestre fala uma coisa, ele tem que acatar, fazer do jeito exatamente que o mestre pediu. E hoje a gente sabe que vários lutadores que foram campeões e hoje em dia já estão bem financeiramente, eles escolhem aonde treinar, com quem treinar. Se o treinador fala alguma coisa para ele de um modo mais ríspido, ele demite esse treinador, ele prefere fazer o camp com outras pessoas, né, ficar ali na área de conforto dele. Você acha que isso também, né, há vários lutadores do passado que ainda estão na ativa, que hoje em dia escolhem aonde treinar, com quem treinar, com os sparrings que eles querem, enfim. Assim, você acha que esse tipo de coisa, né, a falta de um envolvimento com o mestre mesmo, respeito com a hierarquia, você acha que isso também
É um fator que está determinando o mau resultado de alguns atletas? Claro que sim, claro que, pô, respeito é raro você ver hoje em dia. Tem alguns que conseguem manter, mas principalmente vai acabando quanto mais dinheiro o cara ganha. E aí o que acontece é que a maioria dos treinadores não quer perder a boca. Aí tem medo de dar bronca. Isso acontece muito no boxe. E aí o lutador toma conta. Quando o lutador toma conta, aí danou-se, porque aí ele faz o que ele quer, não o que ele precisa fazer. Quando o lutador tem noção disso, ele quer alguém, é igual um filho, pô. O filho, ele gosta de ser corrigido. Você acha que não, mas todo filho gosta que o pai. Se o pai não começa a corrigir o filho começa a aprontar cada vez mais para chamar a atenção do pai. Não sei se estou sendo claro nisso. Então, o lutador tem que treinar o que ele precisa treinar, não o que ele quer treinar. E muitos acontecem, mas não é só no Brasil isso, não é só com brasileiro, não. Isso é geral. E a maioria das derrotas é por causa disso, na minha opinião. Quando o cara vem, e aí ele faz o que ele quer e acaba dando tudo errado. E aí dificilmente você volta no trilho do jeito que era antes. É difícil alguém. Não estou dizendo impossível, estou dizendo difícil. Alguém ganha, perde e depois volta só ganha. Aí a carreira volta meio instável. O respeito é fundamental. Eu gosto muito da arte marcial por causa disso. O boxe, por exemplo, não tem isso. Tem porrada e como eu venho de arte marcial, eu gosto desse respeito. E eu detesto ver lutador que não respeita. O lutador, treinador, eu acho que o respeito é fundamental em qualquer área da vida humana. Tem que ter respeito. Mestre, hoje em dia o principal nome do nosso MMA é a Chris Borg, né? Antes nós éramos detentores de vários cinturões em vários eventos, principalmente no UFC, e hoje está difícil a gente vislumbrar algum nome que possa ser campeão em algum peso e consiga reinar dentro de alguma divisão. Você acha que isso se deve ao quê? Qual o fator principal? Treinamentos, sparrings, qualidade de mestres, enfim. O que, que você acha que seria a ida dos nossos principais mestres para o exterior? Enfim, qual que você acha que é o principal fator do lutador brasileiro hoje não está no topo, como ele já teve durante muito tempo, né? O Brasil sempre foi referência, e hoje está difícil da gente ver algum lutador reinando em alguma divisão, e os Estados Unidos, de fato, agora voltou a ser o número um no MMA. Aí você me fala o que você acha sobre isso, né? Qual seria o principal fator que está fazendo com que a gente esteja perdendo espaço dentro do MMA mundial? A Chris Borg é uma exceção, como o Anderson Silva, como o Popó foi no boxe, como o Zé Aldo. São gênios, nasceram com o dom, entendeu? São gênios. A Chris Borg é gênio, pô. Só que ela teve uma base muito boa aqui no Brasil. E aí mudou para os Estados Unidos, virou cidadã americana, treina lá. O que eu quero dizer é que lá tem treino bom. Mas por que tem treino bom lá? Porque o dinheiro tá lá, então todo mundo tá indo embora para lá. Aí você tem treino duro, é isso. O treino é o fundamento. As pessoas acham, a maioria das pessoas, que o lutador vai aprender lutando. Não, ele amadurece lutando, mas ele aprende no treino. O treino é o grande ponto. O treino é aquele velho ditado: você tem que sangrar muito no treino para você não sangrar na luta. Então, todos os laboratórios. Então, é isso que aconteceu, na minha opinião. O Brasil foi ficando para trás, porque já não tem mais tanto treino bom, porque a maioria foi embora, já não tem mais competição boa. Então, o que acontece? Dá uma falsa segurança. Isso é minha opinião, entendeu? Minha visão. Dá uma falsa segurança. E aí, quando você vai achando que você está no topo e chega lá, você não está no topo, você
toma um choque de realidade, isso influencia psicologicamente. E, na minha opinião, é isso que tem acontecido com o Monte. O Brasil está passando, eu não vou citar nome, vários lutadores passando, pá, chega numa parte e não consegue passar. Exatamente por causa disso. Os que já fizeram grandes campeões, é que a idade vai chegando. Infelizmente, pô, chega uma hora que não dá mais. Por mais que queira, não adianta. A juventude supera. E todo lutador que tentou voltar em qualquer arte marcial, em qualquer luta, vai, esporte de combate, nunca voltou bem. Muito difícil, voltou e voltou por cima. Não tem, pô, você vê o Tyson tentou voltar, não deu certo. O único que foi um sucesso foi o Foreman, que voltou e acabou sendo campeão, mas não tem, é difícil, porque a cabeça muda. Quando o cara luta, isso é minha visão também, e minha visão de lutador que eu já fui. Quando você está construindo sua carreira, você visa ser o melhor do mundo. O cara que sai lutando, todos, você pode pegar exemplo aí de todos, de qualquer luta de combate. Ele foi campeão porque a prioridade dele era ser o melhor do mundo. Ele não priorizou o dinheiro. E aí o dinheiro veio como consequência. Aí você ganhou dinheiro. Então aquela tua vontade já não é igual. Por mais que o lutador fale, não, eu não luto por dinheiro, mas já não é mais igual. O sofrimento já, você para e pensa, pô, será que vale a pena? O que eu tô fazendo aqui depois de uma luta dura? Então tem algumas exceções, entendeu? O Zé Aldo é uma exceção, que eu conheço ele de perto, como amigo, então ele é uma exceção. Mas mesmo assim a cabeça dele não estava boa. Agora ele está com a cabecinha no lugar, ele sabe o que ele quer. Mas ele não estava bem. Tô deprimido, não. O cara tem um monte de coisa na cabeça, entendeu? E aí, pô, um monte de coisa acontecendo. E é difícil focar. Agora, quando o cara não tem dinheiro e ele foca só naquilo. É aquilo que ele faz. Eu fui assim, você foca naquilo, você não tem outra. Pô, eu quero chegar lá, uma conquista pessoal, depois eu vejo o que eu vou fazer para eu viver. Mas agora eu quero aquilo. E aí as prioridades mudam, entendeu? A Cyborg, pô, eu não vejo ninguém bater nela. Lógico que sempre tem alguém que aparece, mas eu não vejo em curto prazo alguém batendo nela, porque ela está muito bem psicologicamente. Ela sabe o que ela quer. E eu acho, não conheço ela pessoalmente, nunca conversei com ela pessoalmente, mas pelo que eu vejo em entrevista, o jeito dela, ela não luta pela grana, ela luta para ser a melhor. Todo lutador que lutou pelo dinheiro, ele não se dá bem, porque o foco é outro. Mas tirando ela, é difícil. Aí volta aquele ponto que eu falei antes. É difícil. O nível tá diferente. Você tem que buscar treino, tem que mudar a estratégia. Eu brinco, eu falo, dar soco, chute e agarrar, todo mundo sabe. O que ganha a luta agora é estratégia e condicionamento físico. Primeiro de tudo, mais importante para os lutadores que já são profissionais, não é quem está começando, quem já luta. Primeiro, no meu ponto de vista, condicionamento físico. Porque se não tiver condicionamento físico, não adianta ter técnica, não adianta ter nada. Você pega uma Ferrari, põe 1 litro de gasolina nela, você pega um Fusquinha velho, mas que anda, que o motor está funcionando e enche o tanque dele. E põe os dois para andar. A Ferrari vai sair e vai acabar ali. Ó. Aí o Fusquinha vai vir e vai passar, porque tem combustível. Então, o principal é condicionamento físico, é treinar certo da maneira certa. Outra loucura que eu vejo todo mundo fazendo no MMA, virou uma moda isso, é tirar peso com desidratação, pô. Eu não acho isso certo. Não acho mesmo. Eu acho isso uma grande cagada. Tem como tirar peso, mas de uma maneira mais segura para a saúde, pô. Começa a cortar o peso antes, vai mudando a alimentação, porque o lutador, ele tem que estar na luta forte. Se você
tira peso, fica fraco pra caraca, porque não adianta falar pra mim que não fica, porque fica, tem lutado, tanto que proibiram agora tomar soro. Ficava lá tomando soro na véspera da luta e logo depois da pesagem. Pô, você acha que recupera? Só no sonho e no cinema. Não recupera. Então 30% do condicionamento físico foi embora nessa porra dessa desidratação. Então, caramba, vai cortando devagarinho, 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 chega no dia da luta, pronto. Aí não passa mal, pô. Você vê eu vejo umas pesagens, às vezes, na internet que dá vontade de mandar prender todo mundo. Prender o treinador que deixou, o cara não consegue. Outro dia eu vi uma, acho que foi no Japão, era um brasileiro. Ele não conseguia parar de pé na balança sozinho, porra. Pôr um cara desse pra lutar é quase que um assassinato, tá louco? Entendeu? Então eu sou contra isso, eu acho isso um absurdo. E se eu sou o promotor do evento, eu não deixo lutar. Falo, não, vocês estão loucos. Porque morre alguém lá, se morre alguém no evento, o primeiro responsável é o promotor. Pra quem não sabia, aí o promotor vai falar, não, opa, tem aqui um médico, autorizar, ele assinou. Aí a responsabilidade é para o médico. Então o médico que autoriza uma coisa dessa é louco também, porque ele pode ser preso. Entendeu? Por isso que algumas entidades mundiais de boxe já proíbem o título do mundo. Você tem que fazer 3 pesagens. Começa 2 meses antes da luta. Se eu não lembro agora de cabeça quantos por cento é do peso total do cara que ele vai tirar. Se ele já tiver acima disso, nem tem luta. Porque, fora isso, coloca em risco não só a integridade física, coloca em risco a vida do cara. Entendeu? Então tem um monte de coisa que tem que mudar. Só que os caras vão no embalo. Então essa perda de peso desidratando é água. Não é gordura que as pessoas, principalmente a mulherada, pensa, eu queria sair porque eu vou ficar magro. Não é isso, você tira água. Você não está tirando gordura. Tira água. Da onde do corpo humano tem mais água? No cérebro, porra. Se o resto do corpo não tem água, da onde vem a água? Do cérebro. Aí ele tira a água do cérebro e vai distribuindo para o corpo não morrer. Aí o que acontece é aí que tem o desmaio, aí que alguém pode morrer. Para quem não sabe disso, é assim que funciona. Então, lutadores que me ouvirem aqui, maior cagada fazer isso. Não façam isso, pô. Tem que beber. Por exemplo, vou dar um exemplo. O esquiva tira peso bebendo água. E bebe muita água. Por quê? Porque se você não tem água, você não transpira, porra. Entendeu? Então, quanto mais água você beber, mais você transpira, mais peso você vai tirar. Eu só vou dar uma dica aí para quem for esperto, inteligente, faça isso. O que não pode é tomar refrigerante, tomar suco, açúcar, água precisa, porque a água você põe para dentro e sai. Você treinou, ela vai embora, evapora. Entendeu? Então precisa mudar esse conceito todo. Isso tudo é um conjunto de coisas que está prejudicando. Mas mesmo assim, você vê que os brasileiros vão longe pra caramba. Você imagina se fizesse tudo direitinho, se tivesse treino correto no Brasil. Eu não estou xingando que treino errado. O treino correto é sparring bom. Porque aqui no Brasil tem uma coisa que não tem no mundo. Aqui todo mundo treina de graça. Nos Estados Unidos, na Europa, você precisa de um sparring, seja de qualquer coisa, até de MMA. Você paga o cara. Então, todo mundo é respeitado como um profissional. Então, pô, vou fazer sparring, preciso daquele cara, vem cá, eu vou te pagar tanto por semana, nós vamos fazer tantos treinos, vou te dar X, tá bom? Pá, e treina. Entendeu? Então, falta esse profissionalismo. O Brasil não evoluiu profissionalmente nos seus eventos e, consequentemente, com as equipes e com os lutadores. O que o resto do mundo fez. E é por isso que está acontecendo. E é por isso que eu estou dizendo que muita gente vai me odiar pelo que eu estou falando. Mas é a pura verdade. Mestre, com toda a sua experiência no mundo da luta, bastidores, enfim, muita gente está até, mesmo com a venda do UFC, por uma venda bilionária que o UFC foi vendido por um grupo de chineses, enfim, mas até agora o UFC, a gente não viu qual que é o planejamento desse grupo, né? A gente sabe que os eventos que o UFC faz na Europa também não vingaram tanto, né? O UFC, ele claramente é muito menor, apesar da propaganda na época que o UFC
fazia muito sucesso aqui no Brasil, o pessoal falava da diferença do UFC em termos de popularidade para o boxe. A gente sabe que o boxe na Europa é muito maior do que o UFC. Aqui no Brasil, o boxe está voltando, graças a você também, aos seus grandes dias, e está tendo um declínio muito grande do interesse do pessoal pelo UFC, a não ser aqueles fãs hardcore mesmo. Você vê que até na bilheteria o UFC Rio estava bem vazio, e a gente está vendo aí o nível dos cards que eles colocam aqui no Brasil, que são cards muito fracos mesmo, faltando aqueles grandes nomes, enfim. Qual que você olhando também com toda a sua experiência, essa venda do UFC para esse grupo chinês, você acha que isso a médio a curto prazo vai ser ruim para o evento? E a gente vê também que o UFC sempre precisou de um grande nome para vender pay-per-view. Hoje, tirando o McGregor, o UFC não tem essa grande estrela. O que você acha que falta para o UFC voltar aos seus grandes dias aqui no Brasil? E como é que você vê isso, né? O evento sendo refém de um atleta que escolhe quando lutar, com quem lutar, que é o caso do UFC com o McGregor. Que hoje é a impressão que o UFC precisa mais dele do que ele precisa do UFC. Eu já tinha dito isso há alguns anos atrás. Eu falo umas coisas, o pessoal me odeia. O tempo passa e aí prova que eu estava certo. Não é que eu sou sabe tudo. É que eu tenho experiência e eu analiso de uma outra forma. Eu não analiso isso como fã. Não, eu gosto, entendeu? Se eu falar eu sou um fã, não sou fã. Eu passei da fase de fã. Eu gosto, eu vejo. Por exemplo, eu vou assistir, eu quero me divertir, eu vejo uma luta sem pensar nela, quem ganhou, quem perdeu, e assisto a luta. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim que eu vou ver uma luta, seja ela do que for, hein? Qualquer coisa, até luta de jiu-jitsu. Eu acabo analisando tudo, como que tá feito, como que tá organizado, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, entendeu? Então isso eu já tinha dito, que o Ultimate ia subir, 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 ia atingir o máximo, e depois ia cair, 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 aí ia estabilizar e ia ficar aí. Que é o que eu acabei de falar na resposta anterior sobre o WWE, lá o Pro Wrestling. Conquistou o lugar dele, o Ultimate conquistou o lugar dele. Mas não vai muito mais que isso. Eu digo para todo mundo, por exemplo, o Ultimate nos Estados Unidos não é maior que o boxe, nunca foi. E não vai ser. As pessoas estavam erradas. No Brasil foi porque o boxe está dormindo. Agora a gente está tentando tirar ele da hibernação. Mas não matou. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O boxe ficou hibernando aqui porque tinha muito promotor mau caráter fazendo merda. E a televisão acabou se irritando e parou de promover porque falou, pô, só traz porcaria. E é o que acabou acontecendo agora com o MMA brasileiro. Os eventos brasileiros têm tanta porcaria que a televisão perde interesse, porque aí já não dá ibope, já não dá credibilidade, o pessoal fala mal. Eu já vi evento, não vou citar qual, nem que canal, mas do próprio comentarista e o locutor fala mal das lutas, porra. Isso é um absurdo, né? É o produto da casa e os caras. Então a coisa tá tão feia que os próprios caras estão falando mal. Então eu, por exemplo, vou ser sincero, eu não consigo ver evento nacional. Muito raro eu ver evento nacional. E do Ultimate também eu vejo lutas que me interessam. Eu não assisto tudo, não. Então tem muita coisa você perguntar para mim, é lutador tal, não sei, não vi, não vejo, porque perdeu a graça. O que aconteceu com o Ultimate é o seguinte, antes era novidade. O Ultimate é um negócio, eu falo para os outros, é que o fã não vê como negócio, mas não é um esporte, é negócio. É dinheiro, uma fabriquinha de dinheiro. Só como eles mandam em tudo, eles manipulam do jeito que querem. Aí o que acontece? Você tem um monte de lutador bom. Só que você começa a fazer evento toda semana, praticamente. Porra, neguinho se machuca. Vira carne de vaca. Entendeu? Vira carne de vaca. O boxe, por exemplo, é assim. Tem luta por toda semana, pô, mas não é duas, três. É uma porrada e ao vivo. Por exemplo, nos Estados Unidos, toda semana tem 4 eventos, 5 eventos. Ao mesmo tempo, ao vivo, em todos os vários canais e tudo dando ibope. E aí tem o Ultimate junto também, outro canal. Então não tem como. O que vai chamar a atenção são as grandes lutas.
Então, o que, que o boxe faz de diferente que o Ultimate não aprendeu? Pô, ele separa os grandes campeões e não põe em qualquer hora. Grande campeão luta no máximo 2 vezes por ano. E aí ganha 30 milhões, 15 milhões, 50 milhões. Então o cara não precisa lutar muito. Só que o Ultimate não paga os caras e obriga os caras a lutar, pô. Você pega um monte de campeão aí, coitado. Às vezes o cara tá lá, é obrigado a lutar. Quer lutar? Outro se machucou. Porra, você vai matando o interesse do público. Perde a graça. Entendeu? A luta tem que ser promovida. Então, você pega o Mayweather com o Pacquiao. Quanto tempo demorou para pôr os dois juntos para lutar? Porra, mas quando lutou, caraca, a maior bilheteria de todos os tempos. Foi maior que McGregor e Mayweather. O Ultimate matou, tá matando a galinha dos ovos de ouro. Só que eles atingiram o topo. E na minha opinião, os irmãos Fertitta já sabiam disso. E ainda por cima tá vindo essa do governo. O governo tá fazendo um trabalho para tirar o monopólio do MMA. Vai vir, não sei se 1 ano, 2, mas vai ter a mesma lei do boxe. Eles viram isso e falaram, pô, os chineses querem comprar, vamos vender essa porra por um puta de um dinheirão e pronto, e deixa eles ficarem com o mico na mão. E ficaram. Porque agora nunca vendeu tão pouco pay-per-view nos Estados Unidos como está vendendo agora, porque não tem nome, não tem grandes nomes, não tem. E eles mesmos mataram. Quando eles têm um grande nome e tem alguém que eles poderiam colocar junto, em vez de construir os dois e aí depois põe para lutar, não, já mata o cara antes. Então você não constrói ídolo, pô. O ídolo você constrói sendo invicto, com invencibilidade. Quando o cara perde, ele tudo bem, é ídolo, mas não é. Então, pô, não põe. Vamos guardar esse. Aí tá, entendeu? Então tinha Saint-Pierre, tinha Anderson. Tinha uma porrada de cara que você podia ir fazendo e vai segurando. Não, põe pra lutar toda hora. E aí aqui pro Brasil só manda umas lutinhas fracas. Só manda os caras que eles já estão quase no fim pra encerrar contrato. Aí põe aqui. Por quê? O que, que eles pensam? Ah, os brasileiros pagam para ver mesmo. Qualquer merda que a gente puser lá tá bom. Infelizmente é essa a verdade. Aí faz umas lutinhas. Então por isso que aqui em São Paulo difícil. Tem muita coisa acontecendo, não vai ver mesmo. No Rio de Janeiro era, mas já não é mais assim. Entendeu? Ah, eles. Vou ser repetitivo. É isso, pô. Acabou. Você não pode fazer tanto assim. A ganância ficou maior. Você podia ganhar muito dinheiro, mas espaçado igual o boxe. Pô. Os promotores ganham muito. Faz 2 lutas grandes por ano que vale, porra, por todos os eventos. E aí o que, que você faz? Evento pequeno, para 1.000, 2.000 pessoas, com televisão, que é igual a ESPN transmite quase toda semana. Que é título do mundo, mas vai lá, põe 5.000 pessoas e tal, todo mundo ganha seu dinheirinho, foi um evento legal e não matou os grandes campeões, entendeu? O que está acontecendo com o Tibete é que não tem base, porra. Não tem, porque eles já vão pondo logo na base os prospectos, né, que falam nos Estados Unidos e aqui, que prospecto é o que pode vir a ser um grande nome. Mas já põe para matar logo um. Então eu sou contra isso, pô. Eles não estão nem aí. Ultimate, a verdade é a seguinte: o que importa para eles é a marca. E quanto menos ídolo eles fizerem, melhor, porque aí não fica na mão de um McGregor. Só que é burrice, porque a matéria-prima de um evento é o cara. Porra, paga o cara e pronto. Só que eles não querem pagar, porque o dia que pagar para ele, vai ter que pagar para todo mundo. Porque aí vai dar a rebelião. É isso que vai acontecer, entendeu? E os caras são tão gananciosos que eles não querem dividir o bolo. Então preferem encolher o bolo. Porra, aumenta o bolo. Que aí a fatiazinha, que era o tamanho de um bolo inteiro, tá bom para todo mundo. No boxe, quem mais ganha o dinheiro, quem mais fica com a parte do leão é o lutador. As pessoas acham que não, mas é por isso que o lutador ganha tanto. Mas ele faz por merecer, entendeu? Ele faz por merecer. O que é que ele faz? Ele traz gente, ele vende pay-per-view, ele vende ingresso, aí, porra, aí ele ganha. Agora, no Ultimate não adianta fazer tudo isso, porque eles não vão te pagar. Eles têm um teto e dali não vai. O único que passou o teto foi o McGregor. E o grande cagada deles
Foi porque o McGregor foi lá, lutou com o Mayweather, ele deu aquele caminhão de dinheiro, então se ele não gastou, ele não precisa nunca mais trabalhar. Então, pô, vocês vão querer que eu... Vai me dar. E aí estão tendo que dar. Entendeu? Então o Ultimate não cresce mais. Não cresce mais. Pode achar que eu sou louco. Já deu uma... Vai falir também? Não. Vai ficar igual. Aí, com os anos, o que vai acontecer? Eles vão perder o monopólio. Aí o Bellator vai crescer. Aí esse One da Ásia, capaz de vir para os Estados Unidos, e cresce também. Porque aí são vários promotores. Quanto mais promotor tiver, para o lutador, melhor. Porque aí o lutador acontece no boxe, sai daqui, vai ali. Aí é o promotor, o melhor promotor, é o que vai pagar mais, pô. Falar, não, eu te dou isso, 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 isso. Vou te dar um exemplo, para você ter uma ideia. Eu não vou falar de valores, mas, por exemplo, o Ultimate eu sei que o Ultimate paga duas passagens. É o lutador e é o treinador. Se o coitado quer levar mais gente, igual leva, ele tem que se virar e pagar do bolso dele. Se ele for campeão do mundo, aí ele tem três passagens e a dele é business class ou primeira classe. Se não, não. O Robson Esquiva, pô, o Robson, por exemplo, já começou a carreira de profissional com 5 passagens. Entendeu? 5 passagens aéreas, sendo 3 business. Eu, Dória e Robson só viajamos de primeira classe. Esse poder com o Ultimate? Até nunca. Nunca. Você não negocia. O Ultimate não negocia com ninguém. O papel de manager do Ultimate é meramente figurativo. É triste eu falar isso, mas é o que o Ultimate quer, porra. O Ultimate fala, é isso aqui, ó, pago isso. Quer, não quer? Tem outro que quer. Porque ele já faz isso, o Ultimate já faz isso que é para matar o manager. Que é para ele tentar. Aí vai te obriga a lutar com a tal da Reebok, não sei o que, te proíbe de usar. Pô, isso é um absurdo. Entendeu? Isso é um absurdo. Para quem está começando, até é bonzinho, ganha $2.000 a mais, $5.000 a mais, sei lá. Mas, pô, quando você chega lá em cima, que é o que a gente visa, que é o cara chegar no topo, não vai ganhar mais. Então, por exemplo, eu como manager ou promotor, eu penso no meu um dia chegar lá e ganhar $50 milhões. Aí eu vou ganhar minha comissão desses 50 milhões. Aí tudo que investimos, porra, valeu. Valeu porque eu vou ganhar agora. No Ultimate acontece isso? Lógico que não, pô. Lógico que não, porque não vai ganhar. Não vai ganhar, não tem esperança de ganhar isso nunca. Entendeu? Mestre, novamente agradecer, né, o seu tempo aí de conversar com a gente, o pessoal aqui do canal MMA Debate. Uma honra falar com você. Lembro de eu, criança, se assistindo suas lutas de full contact, passava na Record, na Bandeira. E é uma honra hoje estar falando com você, você que tem conhecimento absurdo do mundo da luta, como lutador, como mestre, como agente de lutadores, como promotor de evento, árbitro, enfim. Tudo aí envolvido no mundo da luta, você tem um conhecimento muito vasto. E gostaria que você deixasse um recado final para os seus fãs no Brasil inteiro e também que você deixasse um recado aí para o pessoal. Conta um pouco para a gente aí do seu segredo, o segredo do seu sucesso. Um abraço e muito obrigado, mestre. Ah, não diria que é tanto sucesso assim não, né? Mas eu tento. Eu sempre tentei ser o melhor em tudo que eu faço. Posso não ser, mas eu sempre quis ser. Eu sempre trabalho para ser. Eu não me contento com o melhor do Brasil. Tem um evento, igual quando eu fazia o IVC, eu quero ser o melhor do Brasil, não. Eu queria ser melhor que o Pride, melhor que o UFC. Não consegui, mas eu tentava. Eu sempre me espelhei em pessoas melhores que eu. Eu nunca achei que eu sabia. Eu sempre fui atrás de conhecimento em todas as áreas, no boxe. Pô, boxe eu tenho aprendido. Para mim, o berço do boxe profissional no mundo é os Estados Unidos. A Europa é forte, mas pô, os Estados Unidos sabem fazer, sabem treinar. Então, estou sempre lá e com os mais velhos aprendendo. Tem gente que acha que o velho, que a maioria aqui no Brasil acha que velho é velho. Pô, velho tem conhecimento, caramba. Se você pega lá nos Estados Unidos, treinador, promotor, Bob Arum tem 83 anos, sabe tudo, velhinho, tá bem pra caraca. Pô, eu sento com ele, quando eu tenho chance, eu pergunto
tudo, tudo. Porra, como é que é isso? Como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu a sua carreira? Como é que você começou? Como é que você deu a volta aqui? Como é que você deu a volta no bom sentido? Tava tudo errado. Como é que você superou isso? Entendeu? E aí pega treinadores antigos, 70 anos. Pô, como é que você treina? Como é que era antigamente? Como é que é hoje? Então, o segredo tá nos mais antigos, é você aprender com os mais velhos, com que eles erraram, você não errar. O problema é que muita gente acha que a velha é velha, igual o pai da gente, tá velho, não sabe, pô, lógico que sabe. Porque ele já passou por isso, entendeu? Então, às vezes, ele tá velhinho lá, parece inofensivo, parece que não sabe nada, aí você desfaz. E nesse ponto, o oriental, seja ele japonês, chinês, coreano, vietnamita, tailandês, eles têm um respeito aos mais velhos, aos ancestrais, que o Brasil não tem. A memória, entendeu? A veneração. É isso que eu sinto falta no Brasil. Não tem, pô, meu pai é vivo. Eu idolatro meu pai até hoje, pô. Tá quase 90 anos, velho, tá forte pra caramba. Minha mãe, eu vou lá e pergunto sobre a vida. O que que você acha disso, pai? Como é que era no seu tempo? Entendeu? E é a sabedoria. Porque quando você fica velho, você fica sábio. Entendeu? Esse é o segredo. E olhar e falar, pô, tô errado. Fiz errado, vou consertar. E a maioria dos brasileiros não gosta nem de admitir que tá errado. Eu admito, pô. No treino, um monte de coisa. Tem que ter a humildade de falar, não sou o melhor, quero aprender, quem sabe um dia. Então é a busca diária, porque você nunca vai ser o melhor, então você está sempre tentando. Então com o evento é assim, com tudo. E às vezes eu olho, eu não sei, se é o dom que eu tenho. Eu digo que Deus me deu o dom da luta, não só de lutar, mas de viver de luta. Então eu olho um cara e falo, pô, esse cara é bom, se fizer isso, fizer aquilo. E às vezes eu dou palpite para um monte de gente e as pessoas ficam bravas comigo. E aí, pô, eu tenho uma coisa que eu tenho que falar, eu falo igual eu te falei na entrevista aí. Eu sei que muita gente não vai gostar e vai meter a boca, mas também não estou preocupado com isso. Eu não me preocupo muito com isso. Por isso mesmo que eu não apareço muito na mídia ligada à arte marcial, porque eu falo. Eu até brinco quando alguém vai me entrevistar, eu falo, não pergunta que eu respondo. E aí, às vezes, as pessoas têm uma imagem minha de arrogância. Não é arrogância, eu sou um cara verdadeiro, é diferente. Eu não sei nada, eu estou aprendendo. Mas eu sei mais que muita gente, pela experiência. Porque na minha época de lutador, não tinha. Pô, quando eu fui começar com o negócio de kickboxing no Brasil, eu diria que praticamente sou pioneiro nisso. Eu não tinha professor, pô. Então, olhava as coisas que dava pela televisão, revista e vão fazendo. Aí, bom, a melhor maneira de boxear, de socar é boxe. Vou aprender boxe. Fui aprender boxe, fui campeão de boxe. Aí fui para os Estados Unidos, então vou treinar lá. Fui treinar com Ben Kids no antigo Jet Center, em Los Angeles, antes do terremoto ainda. Depois teve o terremoto e acabou com a academia. Aí lá eu conheci grandes lutadores, Bill Wallace, que já estava aposentado, o Stan The Man Longines, que virou um grande amigo meu, que foi um dos maiores nomes do K1, que é um australiano de origem grega. E aí fui conhecendo pessoas, e aí, pô, aprende com um, aprende com o outro. Acabei criando um sistema de luta de kickboxing. E aí trouxe para o Brasil, e aí não tinha treinador. Quando eu lutava, não tinha treinador. Aí eu peguei uns alunos meus, um de 15, um de 16, que eram os melhores na época. Eu falei, vocês vão ser meus treinadores. Aí comecei a pôr os meninos no corner. Então, nos meus treinos de sparring, eu filmava, depois falava para eles, ó, quando eu fizer aquilo, vocês falam isso, me dá uma dura aqui, porra, pode me dar bronca, pode me xingar, tarará. Então, eu comecei a ensinar eles a terem visão de luta para me corrigir quando eu estava lutando, porque eu sabia que eu não era onipresente, pô, eu precisava de alguém vendo e me falar. E assim foi baseada a minha carreira inteira. E aí eu sempre gostei de promover. Então, pô, eu era o cara que ia montar o ringue, arrumar cadeira, tarará, e depois de noite vinha lutar. Aí eu ia na televisão, na antiga Bandeirantes, pô, vamos pôr a luta, e daí negociar e tal. Foi aí que começou tudo. Aí depois veio os outros.
que também não vou citar nome, mas quem desbravou tudo isso com televisão e tal no Brasil fui eu, pô. Isso eu tenho noção. E aí o boxe também, eu fiquei vendo, eu acompanhei o boxe na época áurea do Maguila e tal, e vi as grandes coisas erradas que fizeram. Mas eu não me achava apto ainda a me envolver nisso. Entendeu? Eu já treinei lutador de boxe, já fui treinador e tal, mas não fui comentarista na televisão, na própria Bandeirantes, na Rede TV, que era Manchete, na Record. Aí depois eu fui para os Estados Unidos, passei uma temporada, aí que eu aprendi, aí que eu voltei e resolvi me meter com boxe. Então é isso, não me levem a mal, o meu recado é não me interpretem com arrogância, porque eu não sou arrogante. Eu apenas, quando eu sei que eu sei, quando eu sei que eu não sei. Então se eu não sei, eu falo, não sei. Se eu sei, eu falo, eu sei, é assim, ó. Isso aqui está errado por causa disso, isso aqui está certo por causa disso. Então isso não é ser arrogante, é só ter confiança. Eu sou um cara confiante. Então acreditem, o recado é acredite em você, pô, não acredita nos outros. Seja aquele sapinho, até a história do sapinho surdo, que saiu um monte de sapinho correndo para subir a montanha e todo mundo começou a gritar: você não vai conseguir, você não vai conseguir, só um subiu. Aí, pô, como é que você conseguiu? Ele era surdo, ele não escutava o que os outros falavam que ele não conseguia e subiu. Eu sou assim. Eu não. Quando as pessoas falam, pô, não vai dar certo, vai se meter nisso para quê? Porque eu acredito. Você tem que acreditar e demora, hein? Não é uma coisa do dia para a noite, não. Demora. Mas tem que ter paciência. Se não tiver paciência, não vai. E quem está metido com arte marcial sabe disso. A primeira coisa que você aprende em qualquer arte marcial, se for um bom professor que ensina um pouquinho de filosofia, é paciência. Eu brinco, eu ainda dou aula, só dou aula particular, né? O que eles chamam de personal training. E eu tenho os alunos que eu brinco, eu falo, pô, você levou 9 meses, de 9 meses a um ano para aprender a andar. Todo mundo sabe andar, levou 9 meses. Para que quer aprender a lutar rapidinho? Demora. Tu tem que ter paciência. Paciência e repetição. Em tudo, luta é repetição. Por mais que as pessoas não entendam, é repetição, até exaustão. Você repetir o mesmo golpe. Quando ele estiver perfeito, você vai para o outro. Então, e na vida é assim, na sua vida. Se você fizer isso com perseverança, você vai atingir seu objetivo. Vai mesmo. Qualquer um que seja, você vai atingir. Porque você não pode colocar um objetivo impossível. Você tem que pôr um objetivo. Você está num patamar aqui e fala, pô, eu vou chegar lá. E vai fazer, não queira dar um pulo, você vai ter que saber que você vai subir a escada até chegar no patamar que você quer. E essa escada vai ser difícil, pode chegar uma hora que não tem mais escada, não tem mais degrau, você vai ter que se pendurar no barranco, mas vai embora. Sempre se prepare para o pior, não para o melhor. Sempre que você analisar um negócio, uma luta, um namoro, um casamento, você sempre pensa assim: o que pode acontecer de ruim? Você pega tudo que vai dar errado, tudo que pode dar errado, só o que vai dar, não o que vai dar certo, só o que vai dar errado. E aí analisa. Se mesmo assim você fala, pô, eu consigo superar tudo isso, vai porque vai dar certo. Ou seja, você tem que se preparar para o pior, não para o melhor. Porque o melhor todo mundo quer, mas para chegar no melhor você vai passar por um monte de pior. Entendeu? Obrigado a vocês, espero que eu tenha sido claro. Não sei, às vezes eu falo demais, não sei se eu consigo me expressar também. A gente vai ficando mais velho, vai ficando meio sem freio na língua. Então é isso aí, tá bom? Obrigado a vocês, um grande abraço.